Você achou que com a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o Alexandre de Moraes ficaria em paz? Se enganou, pois ele voltou com o julgamento e parece que mais pessoas vão rodar. Mas seja sincero, será que todo esse julgamento é completamente imparcial ou tem um dedinho ali do Alexandre de Moraes? Fica no vídeo que eu vou mostrar como está sendo esse julgamento e algumas polêmicas do ministro do STF. Aqui é Fala Gabi News e bora pro vídeo. Golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Presidente, eu vou fazer um voto mais sintético do que o escrito por dois motivos. Primeiro, porque em relação às preliminares, quase todas elas já foram analisadas, não só no recebimento da denúncia, mas também são idênticas às alegadas no núcleo crucial em que a turma já decidiu. E também, no mérito, estruturalmente, a materialidade dos delitos já está comprovada e aqui o que devemos analisar é a autoria e participação de cada um dos réus. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha, como o Bolsonaro já foi preso, já foi decretado que foi uma tentativa de golpe, então não tem mais nada para fazer. Então agora a gente só vai ver se esses caras estavam envolvidos ou não com o Jair Bolsonaro e com essa tentativa de golpe. As defesas apontaram as seguintes preliminares. Ailton Gonçalves, incompetência do Supremo Tribunal Federal, violação ao princípio do juiz natural, cerceamento de defesa e inobservância de prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública. Ângelo Martins de Nicole, incompetência do Supremo Tribunal Federal, incompetência da primeira turma, alegou o desrespeito ao princípio da congruência, fatos não constantes na denúncia que teriam sido citados nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República. A defesa de Carlos César Monetson Rocha, também incompetência tanto do Supremo quanto da primeira turma, prova ilícita por derivação das mensagens no celular de Éder Balbino, omissão de provas da defesa, cerceamento de defesa, necessidade do réu trazer as testemunhas e a necessidade de oitiva do ministro do TCU, Jorge Oliveira. Guilherme Marques Almeida, incompetência do Supremo, cerceamento de... Gente, esses nomes que o Alexandre de Moraes está falando são 7 réus do núcleo 4 que esse núcleo fazia segundo o Alexandre de Moraes? Esse grupo era responsável por divulgar, né, fake news e por fazer a população ficar contra o STF, contra o Alexandre de Moraes. Então, esses são os nomes, são 7 nomes que estão envolvidos, ou supostamente envolvidos, nesse golpe, né, que aconteceu em janeiro, 9 de janeiro de 2023. Defesa, document dumping, inépcia, ausência de justa causa. E Reginaldo Vieira de Abreu, cerceamento de defesa, violação ao princípio da paridade das armas, nulidade por inovação instrutória, prova ilícita por derivação, invalidade de provas digitais, violação da cadeia de custódia. Como eu disse, quase todas essas preliminares já foram afastadas no momento do recebimento da denúncia. Não há nenhum fato superveniente que possa trazer a lume qualquer prejuízo às defesas e também grande maioria delas também já foi afastada na ação penal 2668. As provas são as mesmas e as alegações foram as mesmas. Eu aqui cito somente aquelas preliminares que foram trazidas durante a instrução processual penal. Aqui, cerceamento de defesa, a necessidade de se intimar as testemunhas e a oitiva do ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Como já decidimos, já precedente em todas as ações, a defesa deve trazer as suas próprias testemunhas. E no caso do ministro Jorge, ele tem, nos termos do artigo 221, ele tem a prerrogativa de marcar
a sua oitiva, mas como também decidido na ação penal 421, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, a autoridade arrolada como testemunha não pode, na prática, frustrar a sua oitiva sem justa causa, ou seja, deve se ater ao período de instrução processual penal. Não compareceu ou a defesa não trouxe no primeiro dia, foi facultado que no dia seguinte também pudesse comparecer por videoconferência, ou seja, sem qualquer dificuldade de deslocamento, e a testemunha não demonstrou nenhum interesse em comparecer para testemunhar. Então, não... Ou seja, o que ele estava falando? Que para esses réus, né, houveram oportunidades de defesa. Olha, se você acha que esse caso está sendo injusto, que a gente está cometendo alguma injustiça, traga provas, venha e traga provas. Aí a defesa não foi. Então o STF falou: então mande por vídeo, mande fotos, via online, qualquer coisa, um sinal de fumaça, mas a defesa mesmo assim, segundo o Alexandre de Moraes, né, não demonstrou nenhum tipo de interesse em mostrar provas para se defender. Então ele vai dizer: olha, nós oferecemos todas as possibilidades dos réus se defenderem, mas eles não quiseram, eles não se proporam a oferecer as provas. Não há aqui nenhum prejuízo e não há nenhum cerceamento de defesa. Também aqui afasto a alegação de que o indeferimento da oitiva do réu em outra ação penal, Mário Fernandes, seria a figura essencial para o deslinde da controvérsia instaurada na ação penal. Isso foi alegado pela defesa de Reginaldo Vieira de Abreu. Mário Fernandes é réu em ação conexa, o réu não tem a obrigatoriedade de dizer a verdade nem de testemunhar. E ainda foi trazido aos autos, como prova emprestada, o seu depoimento na outra ação penal. Também afasto qualquer prejuízo à defesa e qualquer nulidade. A alegação de existência de inovação instrutória e de prova ilícita por derivação e violação do princípio da congruência. A defesa de Ângelo Martins de Nicole afirma que houve juntada, na verdade, houve menção nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República de um documento não juntado aos autos. Aqui há em que pese o documento estar no link para todas as defesas, que foi em comum para todos os núcleos, mas realmente não fora juntado nesses autos. Então, como já acho que todos se recordam, na sessão de julgamento na semana passada, dia 14 de outubro. Só para falar, esse Agnello Martins, ele é major da reserva do Exército. Todos esses nomes que o Alexandre de Moraes está falando é do Exército. Durante as sustentações orais, eu fiz uma observação de que realmente não houve essa juntada, consequentemente, os elementos de prova constantes no IPJ 22639992, da PET 13299, como não foram juntados aos autos, não serão considerados. Eu entendo aqui que essa menção ela não pode prejudicar a defesa, eu excluí dos autos essa menção e não será aqui levado em conta em relação à fundamentação da apresentação penal. Obviamente, isso não anula a ação penal, simplesmente isso será ignorado, ou seja, não integra o acervo probatório da presente ação penal 2694. Esse julgamento gerou bastante polêmica, tanto com o do Jair Bolsonaro, né, quanto desses réus, porque o que a defesa falava? Olha, vocês nos deram pouco tempo com o maior número de coisas para ler. Meu, tem muita coisa para a gente ler que não tem como apresentar provas em tempo hábil, no tempo que a gente consiga fornecer provas de qualidade. Então,
houveram muitos questionamentos sobre isso. Há também a alegação de Ailton Gonçalves Moraes Barros, que não houve prazo em dobro para a Defensoria Pública. Nós já decidimos anteriormente, em outros núcleos, que aqui se aplica a Lei 8.038, é a lei específica, a lei não prevê prazo em dobro, assim como também o Código de Processo Penal não prevê. No rito comum, em alguns tribunais, se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil, mas aqui se aplica a lei específica, a lei especial, que é a Lei 8.038. Além disso, não houve nenhum prejuízo à defesa, que apresentou normalmente as suas alegações finais. Ele está dizendo, ó, a gente deu aqui o calhamaço para vocês lerem, a gente está na lei, está dentro da lei. E se algumas pessoas conseguiram apresentar algumas provas, por que que outras defesas não conseguiram? Por que que uma foi competente para conseguir fazer provas, mesmo que dê errado, né? Mesmo que haja condenação, por que que vocês não conseguiram? Então ele falou, ó, a gente está na lei, se você não conseguiu tempo para oferecer as provas, aí já é problema de vocês, né? Essas foram as preliminares, as novas preliminares, e assim como as anteriores, eu afasto todas as preliminares. No mérito, presidente, obviamente é importante situar essa ação penal e acusação feita pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da organização criminosa. São núcleos diversos, mas a imputação é de uma organização criminosa, para que nós não precisemos repetir toda a materialidade, ponto por ponto de cada um dos delitos, e sim verificar se os corréus denunciados na ação penal 2694, nessa ação penal, se eles participaram ou não, qual o grau de participação, se houve ou não responsabilidade penal. Aqui ele repete, ó, como já foi dito, foi condenado, foi uma tentativa de golpe, agora a gente só precisa saber se esses setes têm alguma ligação com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se eles têm alguma ligação com a tentativa de golpe, e se sim, a gente vai ter que colocar, né, cada pena para cada pessoa, não vai ser tudo igual. Na ação penal anteriormente julgada, ação penal 2668, denominado núcleo crucial, essa primeira turma, por maioria de votos, reconheceu a existência de uma organização criminosa armada atentatória ao Estado Democrático de Direito. A utilização por essa organização criminosa armada da estrutura do Estado de modo estável e permanente, com a intenção de permanecer ilicitamente no poder, independentemente do resultado das eleições, e, posteriormente, com a finalidade de impedir a posse ou depor do governo legitimamente eleito ou constituído com a decretação de um estado de exceção. A primeira turma também, por maioria, reconheceu a consumação pela organização criminosa dos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público, deterioração de patrimônio tombado, com plena comprovação da materialidade dos delitos. E naquela ação, naquele momento, reconheceu a autoria dos réus do núcleo crucial. Da mesma forma, isso importa aqui para nós ganharmos tempo, da mesma forma, a primeira turma reconheceu a autoria e materialidade daquele núcleo da organização criminosa armada e utilização da estrutura do Estado, das estruturas do Estado, a organização criminosa armada liderada por Jair Messias Bolsonaro, com a participação dos demais réus, a liderança da organização criminosa armada pelo réu já condenado Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a função de líder da estrutura criminosa. Aqui ele está falando, ó, é realmente um grupo mesmo que quis dar a tentativa de golpe, e o líder, o chefão desse grupo é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele quis usar o cargo, usar o poder para perpetuar no poder, tanto que ele foi condenado. Então, provavelmente, quem tiver aqui, quem fizer parte desse grupo, vai ser condenado também.
e recebeu ampla contribuição de integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas. E a imputação nesse núcleo também é de utilização da estrutura com outras condutas, mas dentro dessa estrutura, dessa organização criminosa armada, liderada por Jair Messias Bolsonaro. Naquele momento, isso é muito importante também para esse núcleo, essa primeira turma, repito sempre, por maioria de votos, essa primeira turma reconheceu a existência de atos executórios sequenciais que comprovados levaram à materialidade de todos os delitos. E a sequência foram, Vossas Excelências se recordam, foram 13 momentos que no voto desse relator eu destaquei, 13 momentos desde meados de 2021 até 8 de janeiro de 2023, em 13 momentos, várias condutas executórias que comprovaram a atuação dessa organização criminosa. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que ele fez uma linha do tempo onde ele pegou o começo, né, os princípios da onde estava começando, a estrutura, ele se organizando, até o ato mesmo que aconteceu em janeiro. Ou seja, ele pegou a linha do tempo e falou, ó, ele identificou, ó, aqui teve um começo, aqui. Então, essa é a linha do tempo que concluiu a tentativa de golpe. E isso é importante porque as condutas imputadas aos corréus ingressam exatamente em alguns desses 13 momentos executórios da organização criminosa. À época, destacamos, e a maioria da turma se reconheceu, os atos executórios sequenciais praticados pela organização criminosa armada que resultaram na consumação das infrações penais escritas na denúncia e foram, primeiro, a utilização de órgãos públicos pela organização criminosa para o monitoramento de adversários políticos e a execução da estratégia de atentar contra o Poder Judiciário, desacreditando a Justiça Eleitoral, o resultado das eleições e a própria democracia. Esses atos executórios, na presente ação penal, há a imputação de que houve também a participação dos corréus Ângelo Martins de Nicole, Marcelo Araújo Bormevete, Giancarlo Gomes Rodrigues. Também um daqueles atos executórios, dos 13 momentos executórios da organização criminosa, a utilização indevida da estrutura das Forças Armadas em relação, todos se recordam, relatório de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação do Ministério da Defesa. Aqui a imputação é de participação de Reginaldo Vieira de Abreu. Ou seja, o que ele está falando? Olha, esse núcleo 7 era provavelmente a parte lógica, né, a parte inteligente, segundo Alexandre de Moraes, que qual que era a tática deles? Era descredibilizar as eleições, falando, ó, pessoal, essas eleições aí não foram armadas, não? Será que não está tendo algum tipo de fracatua pro presidente Jair Messias Bolsonaro sair e quem assumir é o Lula? Eu acho que tem alguma coisa fraudada, porque não tem como, é impossível o presidente Jair Messias Bolsonaro perder pro Lula. Então eles começaram a lançar algumas fake news e usar o Estado, usar o poder do presidente Jair Messias Bolsonaro depois que perdeu as eleições, né, mas ainda estava como presidente, usar as Forças Armadas, lembrando que esses 7 nomes eram todos do exército, eram praticamente todos major, né? Então, usar a estrutura do Estado, a força que o presidente tem com as Forças Armadas para tentar assumir o poder. O que, pelo amor de Deus, quando você vê o que aconteceu, não tinha Forças Armadas ali. Qual que eram as Forças Armadas? Tinha uma velhinha com panela, com um pedaço de pau, então ele não usou a estrutura, né, para tentar assumir o poder.
Outro daqueles 13 atos executórios em que os corréus, ou alguns dos corréus desse núcleo participaram, atos executórios das infrações penais imputadas pela Procuradoria-Geral da República após o segundo turno das eleições. A live e toda a produção da live realizada no dia 4 de novembro de 2022. Aqui a imputação de participação de Ângelo Martins e Nicole, Carlos César Moritson Rocha, Guilherme Marques de Almeida. Também, num daqueles 13 momentos executórios que consumaram todos os crimes pela organização criminosa, a minuta de golpe de Estado, a apresentação aos comandantes das Forças Armadas, com a pressão realizada e a coação em relação aos comandantes das Forças Armadas que se recusaram a aderir ao golpe de Estado, e aqui é narrada a autoria e participação de Ailton Gonçalves Moraes Barros. E um outro momento, o 13º momento, dos 13 momentos consumatórios, o gabinete de crise, que seria montado após a consumação do golpe de Estado. Aqui a participação é de Reginaldo Vieira de Abreu. E há uma grande polêmica, porque como a gente acabou de falar, não teve golpe, as Forças Armadas, até o próprio Alexandre de Moraes falou, as Forças Armadas se recusaram a usar poder, se recusaram a obedecer às supostas ordens do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e desses 7 integrantes. Mas a grande questão é, vamos supor que realmente o Jair Messias Bolsonaro quis dar o golpe. O fato de cogitar, o fato de pensar, o fato de falar, vamos tentar dar o golpe, sinaliza um crime? É realmente um crime? Ou só se o golpe tivesse dado certo, aí sim seria crime? Se as Forças Armadas realmente tivessem tentado dar um golpe de Estado, aí sim seria crime. O Alexandre de Moraes, a defesa dele é que sim, o fato de querer dar um golpe já é crime, o fato de tentar, mesmo que frustrado, é crime, e essa condenação só está dando certo porque o golpe deu errado, ou seja, por isso que ele está julgando, porque o golpe deu errado. Se tivesse dado certo, o Alexandre de Moraes, o STF não teria como condenar, né? Ele não teria força, não teria poder, porque seria realmente uma outra ditadura, segundo o Alexandre de Moraes. Então, aqui, presidentes, ministra Carmen, ministros, aqui é importante porque a organização criminosa, o núcleo crucial, nós descrevemos e reconhecemos que, na forma do artigo 29 do Código Penal, concurso de agentes, um ou mais corréus daquele núcleo crucial participaram, os corréus, de uma ou mais condutas executórias daqueles 13 pontos. E da mesma forma, nessa ação penal, ação penal 2694, um ou mais corréus participaram desses 5 dos 13, 5 atos executórios que consumaram, a partir da organização criminosa, consumaram todos os delitos: atentado ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. Dessa forma, já houve a comprovação de materialidade de todos esses atos executórios, isso já ficou definido, a materialidade, e agora a análise que deve ser feita é exatamente se nesses 5 atos, desses 5 momentos de execução, de atos executórios e consumação dos delitos, está vislumbrada a autoria desses réus, dos novos réus da ação penal 2694. Aqui, principalmente esse núcleo, o denominado núcleo da desinformação,
a contribuição de cada um dos réus para disseminação de informações falsas e enganosas, promovendo ataques virtuais. Isso configura, como já verificamos também, o modus operandi das denominadas milícias digitais, focadas essas milícias digitais em atacar as instituições democráticas, visando a ruptura constitucional e a instalação, a partir de um golpe de Estado, de um regime de exceção. É que ele já tá falando, né, das fake news, mas não só fake news no boca a boca, mas fake news através do WhatsApp, né, as correntes do WhatsApp que rolava nos grupos, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Então aqui ele já tá pegando já as fake news nas redes sociais, não só no boca a boca. A estratégia adotada pelas milícias digitais de atacar determinados agentes políticos previamente escolhidos por conta de sua posição contrária ao ideário antidemocrático, com a divulgação de notícias fraudulentas, com farta desinformação, discurso de ódio pelas redes sociais e pelos serviços de mensageria privada. Isso é figura-chave e foi figura-chave desse núcleo na tentativa de desacreditar as regras do jogo democrático. Essa estratégia acabou por desafiar o arcabouço do sistema do direito eleitoral, uma vez que não só tentou interferir na lisura do processo eleitoral, como também pretendeu corroer as próprias bases do regime democrático sobre o qual o processo eleitoral se edifica. Tal fato constitui, atualmente, nas democracias ocidentais contemporâneas, um dos maiores desafios para o direito constitucional, para o direito eleitoral e para a própria preservação da democracia. É porque, premido por oferecer soluções a desafios antes não cogitáveis, que lamentavelmente vem se ampliando na sua complexidade a cada novo pleito eleitoral, no sentido de tentar abalar a confiança de grande parcela da sociedade, grande parcela do eleitorado, eleitoras e eleitores, na confiança das regras do jogo democrático. No âmbito da justiça eleitoral, foram observados ataques coordenados e sistemáticos contra comprovada rigidez e confiança nas urnas eletrônicas, bem como ataques sistemáticos contra os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Todos ocorriam ou no mesmo dia, o dia seguinte, uma série de perfis e páginas nas redes mundiais de computadores, sempre visando desacreditar as eleições, uma vez que a organização criminosa pretendia desacreditar as eleições para permanecer no poder, mesmo que o resultado das eleições fosse adverso. E, uma vez finalizadas as eleições com resultado adverso, pretendia impedir que o presidente e vice-presidente democraticamente eleitos pudessem assumir. Assim, né? Aí ele já falou, ó, com certeza o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele começou a divulgar, né, que ele perdeu porque foi realmente muita fracatua nas eleições. Beleza. Só que aí uma frase que ele falou, começaram a atacar ministro do STF. Quem? Ele. Aí eu te pergunto, ele, pelo que ele tá falando, ele foi a vítima, certo? Porque ele é ministro do STF. Que eu me lembro, realmente, a única pessoa que foi atacada foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. E ele é a vítima. Ele é a vítima e, ao mesmo tempo, ele é o cara que vai dar a sentença. A vítima vai dar a sentença. Né? Bora lá. O modus operandi desse novo, o que eu denomino novo populismo digital extremista, é sempre o mesmo, sendo possível identificar o comportamento atípico dos ataques sistematizados, iniciando-se de forma concomitante e cessando a comando específico da organização criminosa, indicando o uso das redes sociais e dos serviços de mensageria privada, não como meio de liberdade de expressão. É uma falácia
é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime tipificado no Código Penal. É um instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio, de ruptura ao Estado democrático de direito. Aqui é aqui que eu começo a dar a minha humilde opinião. Duas polêmicas que vai exemplificar tudo o que eu quero falar. A primeira é a polêmica do Alexandre de Moraes e o Monark. Quem não se lembra que o Monark ele perdeu todas as suas contas, Facebook, TikTok, Twitter, ele não podia abrir uma conta, ele não podia, viver do YouTube. Por quê? Porque ele disse: "Olha, eu sou a favor que haja sei lá, um partido nazista, para quê? Para que perca, para que as pessoas vejam que o nazismo é ruim". Porém, todo mundo que assistiu aquele podcast entendeu que o Monarca estava falando da liberdade de expressão. Pô, mas eu não gostei do que ele falou. Beleza, não tem problema não gostar do que o Monarca falou. Mas qual que foi a punição? Ele falou algo, ele cometeu um deslize, errou, beleza, errou, ele errou, mas a punição dele foi aqui. E o castigo dele foi aqui. Já que você falou algo que que eu não gostei, que a gente não gostou, o que que você vai fazer? Você vai perder as suas contas. Você é youtuber, você está proibido de ter canal do YouTube. Como você vai ganhar dinheiro? Se vira. O problema é seu. Não sei como você vai sustentar a sua família, se sustentar, como que você vai comer, mas você não vai mais ter canal no YouTube. Por quê? Porque você falou uma coisa errada. Você falou uma coisa que eu não gostei. A gente entendeu que não é o que você pensa, né? Mas eu não gostei do que você falou, então vai perder todos os seus canais. E o Monark foi para onde? Para os Estados Unidos, para onde ele poderia viver a liberdade que ele queria. Um outro caso também foi o Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Quem não se lembra que o Brasil ficou sem o Twitter, né, sem o X, o antigo Twitter. Por quê? Qual que foi a alegação do Alexandre de Moraes? Olha, você tem a plataforma Twitter, né, o X, e você dá muita liberdade. As pessoas têm muita liberdade para falar o que pensam, o que quiserem falar na sua plataforma, no X, e você não pode deixar, porque tem muita gente falando mal de mim. Tem muita gente falando que aqui eu tô proibindo as pessoas, tem muita gente me xingando. Então, o Elon Musk, eu quero que você mude as suas regras, mude as políticas do seu aplicativo que é seu, que você comprou. Eu quero que você mude, que você coloque uma censura e quem infringir essas novas políticas que eu estou te sugerindo, que elas sejam banidas da sua plataforma. Aí o Elon Musk falou: o quê? Não, eu moro nos Estados Unidos, como você falou, a plataforma é minha, as regras são minhas e a política é essa. Quem quiser, fique no Twitter, no X. Quem não quiser, que saia. O que o Alexandre de Moraes fez? Baniu o Twitter no Brasil. E o que que aconteceu? Muitas pessoas que ganhavam a vida com o Twitter, que trabalhavam com isso, que tiravam o seu sustento daí, ficaram ficaram sem nada. Ficaram, e aí? Problema deles. Ah, perdeu o Twitter, tá fora do ar no Brasil. Se vira, vá caçar uma nova forma de ganhar renda, porque eu não quero mais que o Twitter seja disponível no Brasil, porque eu não concordo com as políticas do Elon Musk. Faz sentido isso? Aí, faz sentido, eu te pergunto, cara, até onde vai a liberdade? A gente sabe que a liberdade vai até aonde a do outro começa. Mas quem se está se sentindo ofendido é o Alexandre de Moraes. Por todo mundo. Ele está se sentindo ofendido por todo mundo. E porque ele se sente ofendido, ele corta.
né? Ele proíbe que algumas pessoas tenham rede social, proíbe que o Twitter, flua normalmente no Brasil porque ele não gostou de alguma coisa. Então, entende? E nesse caso aqui do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é a vítima, certo? Ele é a vítima, ele é o relator e ele é o juiz. Cara, eu cometo um crime, né? Vamos supor que eu pegue a garrafa d'água de uma pessoa. Essa pessoa é a vítima, essa pessoa é a própria advogada dela, e essa pessoa é a juíza que vai dizer se o que eu cometi é certo, errado e quanto tempo eu vou ficar na cadeia por algo que eu fiz contra ela. Não gera dúvidas? Não gera um pouco de dúvidas? Eu falo, mano, eu acho que você não tá sendo imparcial. Eu acho que você tá escolhendo um lado. Qual lado? O seu. Por quê? Porque você é a vítima. Você é a vítima, você que tá fazendo o caso, você que vai me julgar. O que que sobra pra mim? Sobra pra mim ser condenado. Não há outra opção a não ser condenado. E gera esse tipo de dúvida quando o Alexandre de Moraes é a própria vítima e o próprio juiz. Eu não estou falando aqui se o que o Jair Bolsonaro fez é certo, é errado, se foi golpe de Estado, se não foi, se ele tentou dar, se não tentou dar. Para mim, ele estava lá nos Estados Unidos, ele abandonou a galera que acreditou que ele assumiria o Brasil mesmo o Lula ganhando as eleições, mas o Alexandre de Moraes, ele é a vítima e o juiz. Cara, ele é a vítima e o juiz. Se fosse outras pessoas julgando o caso e ele estivesse fora, daria diminuiria essas brechas, diminuiria essas dúvidas sobre o julgamento ser certo ou não. Mas aí fica para você, no Brasil, há liberdade de expressão? Não há? Esse julgamento é imparcial ou é totalmente parcial pendendo pro lado do Alexandre de Moraes? Coloca aqui no comentário e eu vou deixar aqui uma playlist com mais assuntos sobre política e aqui na sua direita, aqui na sua esquerda, terão mais vídeos como esse. Aqui é Fala Gabi News e até a próxima.